Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos tentar terminar mais cedo hoje. Todos acharam? Tiago, James, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Há uma outra versão, que quer dizer o quê? Quem tem uma versão diferente aí? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Essa mensagem Deus colocou no meu coração para... Obrigado, Mateus. Para a gente estar dividindo com a igreja hoje. E eu tenho pensado muito, orado muito, e todas as vezes que eu vou orar ao Senhor, pedindo a Ele qual é a mensagem que Ele quer que eu passe para a igreja. Quem esteve domingo passado aqui, levante a mão. Que bom que você está aqui. Essa mensagem eu estava semana passada estudando ela, orando para que eu pregasse no domingo. E aí de repente, do sábado para domingo, o Espírito Santo mudou a mensagem e nós trouxemos a mensagem que foi ministrada aqui no domingo passado. Pois bem, vivemos uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual, nós já trouxemos aqui algumas mensagens e séries de mensagens específicas sobre batalhas espirituais. Já falamos sobre o fruto do Espírito, né? Foi uma longa série de mensagens sobre todos os frutos do Espírito. E certo é que nós vivemos um tempo de batalhas espirituais. Só que hoje o enfoque e o que eu quero estar compartilhando aos irmãos não é a batalha espiritual na qual nós estamos acostumados a ouvir, na batalha falada, diga uma palavra, expulse em nome de Jesus. Essa batalha espiritual, ela é muito mais profunda e ela vai muito mais além do que eu falar. Vai muito mais além do que eu simplesmente repreender. E aqui o tema do sermão de hoje é a decisão, né, que muda destinos. Que na verdade, no lugar da decisão, é a rendição. Tá? Mas tá tudo bem aí. Depois só me fala quem foi que não colocou isso daí, que vamos mandar embora. Tá bom? Fui eu. A rendição que muda destinos. E a gente aprende desde já a sempre falar assim que batalhas espirituais você precisa exercer, você precisa falar. Sai em nome de Jesus. E aí vem esse texto. Aí vem um texto de Tiago, e quando você lê, depois você leia todo o capítulo 4, vá até o 7, ali já estavam existindo algumas batalhas, né? Então vamos textualizar o texto. Tiago, esse Tiago, é irmão de Jesus, líder da igreja mãe lá em Jerusalém. Isso está lá em Atos, no capítulo 15, para você que está marcando. E ele escreve não como um teórico, mas como um pastor de uma comunidade cristã. Esse texto foi escrito às 12 tribos da dispersão, que está lá em Tiago 1:1. Cristãos, quem são esses? São cristãos espalhados que estavam fora da Palestina naquele tempo. E esse texto, ele foi escrito, data provável de 45, 50 depois de Cristo. E o local dele, mais próximo que se chega, é Jerusalém. O contexto desse texto é a igreja primitiva ainda formando a sua identidade espiritual. Se você for ler o capítulo 4, no capítulo 1 você vai encontrar guerras e contendas dentro da igreja. Do 2 ao 3, desejos desgovernados e oração egoísta.
Do capítulo 4, versículo 4, adultério espiritual. Do capítulo 4 e o 6, Deus em uma oposição ativa às pessoas soberbas. Se você for ler capítulo 4, 6, está dizendo que Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Aí vem o versículo 7, né, que ele vem como uma resposta divina a tudo que estava acontecendo dentro dessa comunidade. E aí o texto começa dizendo: sujeitai-vos a Deus. E aí eu já faço uma pergunta: qual é a maneira correta de nós determos as forças das trevas? Qual é a maneira correta para que o inimigo das nossas almas, ele não venha destruir a tua vida? Qual que é a maneira correta? Aí tem pessoas que têm medo de tudo, e aí a gente entra num secretismo religioso, né? Vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos dar 7 voltas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que de fato resolve? O que de fato amedronta Satanás? O que de fato ele vai olhar para você e dizer assim: nem vou chegar perto porque essa pessoa aí, ela está cheia de Deus. E por a gente não entender as verdadeiras batalhas espirituais, a gente acaba colocando medo onde não existe. E fazendo orações que de fato não trazem nenhum resultado para aquilo. Quando o Tiago ele vai falando aqui: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Se eu começo o texto de baixo para cima, eu já vou ter a resposta. Se eu perguntar para você, qual é a maneira do diabo fugir de você? O que você responde? O que você entendeu ali? Qual é a maneira do diabo fugir de você? Qual que é a resposta? Fala alto alguém aí. Qual? Sujeitai-vos a Deus. Então, dentro desse versículo, tem 3 passos: sujeitar, resistir e ele foge. O fugir, ele está numa demanda de que há uma situação concreta de obediência e resultado. Então, pastor, o diabo ele está atacando minha vida. Ai, pastor, eu não consigo vencer essa batalha. Ai, pastor, a carne é fraca. Ai, pastor, eu caí de novo. Ai, pastor, o diabo destruiu minha vida. Ai, o diabo acabou comigo. Aqui, eu tenho muito cuidado para dizer que tem muitas pessoas que culpam o diabo pelas suas mazelas. Você não tem força, você não consegue mudar a tua vida, e aí é muito mais fácil às vezes a gente transferir a responsabilidade. Então tem muitas pessoas que, em vez de ela assumir o seu papel, o que a Bíblia diz? Nós falamos domingo passado: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu não confesso e eu nunca deixo. E aí eu sempre vou jogando e transferindo a minha responsabilidade. Pois bem, o que faz uma pessoa ser fortalecida no Senhor ao ponto de o diabo correr dela? Então presta atenção, o diabo está vindo com todas as suas armaduras e de repente ele olha para você e corre. Quem que seria essa pessoa e o que essa pessoa tem para o diabo fugir? Pois bem, põe o texto aí novamente, por gentileza, se vocês estão aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra sujeitar, então dá uma ali está escrito submeta-se, né? Mas a maioria das versões está escrito sujeitai-vos. Vem do verbo grego que ele é mais usado por um termo militar, que significa colocar-se sob o comando de alguém. Então, quando o texto está dizendo sujeitai-vos, é como se ele estivesse dizendo assim: você precisa estar debaixo do comando de alguém. E aí eu já faço a primeira pergunta: quem é que está no comando da tua vida? Só que para eu estar sujeito, implica-se em renúncia voluntária da autonomia. Então a palavra sujeitar a Deus, ele está inserido numa maior dificuldade dos seres humanos, que é o quê? É uma renúncia voluntária da minha autonomia.
Então, a partir de agora, eu não cuido, não direciono mais a minha vida. Aqui está a maior dificuldade das pessoas, principalmente de cristãos evangélicos, que confundem o fato de estar dentro de um sistema religioso. Ele confunde que esse sistema traz para ele uma armadura celestial, ao ponto de defendê-lo dos ataques do diabo, só porque ele vem aos cultos aos domingos, ou só porque ele frequenta um culto evangélico e uma denominação. Só que através desse texto nós entendemos que isso não é o suficiente. E aqui a primeira coisa, sujeitai-vos a Deus. A primeira situação que eu preciso ter é me colocar diante de Deus. Existe uma outra maneira, uma outra forma, que é aquela música que a gente canta aqui. Dá só maior um pouquinho, deixa eu ver se ela tem a ver. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti vou caminhar, tu és a direção. Tá bom, Deus abençoe. Mas tem uma outra música que não era essa, que diz assim, rendido estou, né? Oh, eis-me aqui. Já cantou essa música pensando que você está cantando? Vamos de novo. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Você já cantou essa música? Eu sei que você já cantou ela. Sujeitai-vos a Deus é eu estar rendido a Ele. O que está rendido? Principalmente os cariocas vão entender o que eu vou falar. Levante a mão. As duas mãos. Então, quando você está numa cidade grande, seja lá o que for, né? Até na cidadezinha pequenininhas, você está andando e chega alguém e diz assim para você, mãos ao alto. Eu não sei se você já sofreu isso na tua vida, algum tipo de assalto. Como é difícil você estar nas mãos de alguém. Você perde toda a sua autonomia. Você perde tudo. Você é uma pessoa séria, mas de repente está alguém com uma arma apontada para você e está dizendo mãos ao alto. Você pode lutar karatê, você pode lutar Krav Maga, você pode ser um mestre, mas com uma arma apontada, você fala assim, calma senhor, calma. Por quê? Porque ele está sob o teu domínio, porque ele te mostra alguma coisa que tira todo o teu domínio, guardadas as proporções, e talvez esse não é o melhor exemplo. É desta maneira que nós precisamos estar rendidos a Deus. E a única arma, se eu posso dizer, que o Senhor nos aponta, é simplesmente Ele dizendo para você, eu amo você, eu quero cuidar da tua vida, eu quero direcionar os seus passos. Mas a maior dificuldade nossa é a gente ter o Senhor como governo da nossa vida. E como é que essa palavra de submissão, submeter-se a Deus, significa? Primeiro, aceitar a sua palavra como autoridade final. Não tem como eu dizer que eu submeto a Deus e eu escolho o que eu quero seguir na Bíblia. Ah, eu gostei dessa palavra aqui, essa aqui eu gostei. Ah, não, essa aqui eu não gostei. Ah, essa aqui é por irmão. Essa daqui é por irmão que não veio. Submeter a Deus é você que teve aqui domingo, é você entender que existem incorrências de juízo, tanto para eu que não falo a verdade, e tanto para você que escuta a verdade e não muda de vida. Então submeter a Deus é a gente ter a palavra do Senhor como sendo primordial na nossa vida. A autoridade da palavra do Senhor, ela é final para nós.
Quando ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se eu não confio, se eu não entrego, logo eu não estou vendo a palavra como uma autoridade final na minha vida. E logo se eu não sigo essa autoridade final da minha vida, eu não sou submisso ao Senhor. Isso quer dizer que alguma coisa me controla e não é Deus. Você tem que colocar, se submeter ao Senhor, submeter ao Senhor. Segundo, é permitir que Ele confronte os nossos pecados ocultos. Todos nós que estamos aqui, todos nós. Existe um senso de Deus que Ele sabe exatamente quem é você, exatamente quem sou eu. Então na tua frente, do lado de pessoas, a gente pode mostrar quem a gente quer ser. Mostrar que é certinho, mostrar que eu não faço nada, mostrar que eu sou bem religioso, mostrar que eu sou uma pessoa, né, justa. Mas Deus sabe o meu coração. Quantas pessoas que a gente vê, né, esse dia aconteceu no Brasil, não sei se você tem acompanhado, um caso de um certo comandante de uma companhia aérea, acima de qualquer tipo de suspeita, e de repente encontraram ele envolvido em crimes bárbaros. E estava vivendo há anos daquela forma. Era alguém que se apresentava, tinha uma autoridade, porque ele trabalhava numa grande empresa, tinha autoridade, e através da autoridade, ele usava a autoridade dele para agariar para si situações da pior espécie do ser humano. E se a gente não tomar cuidado no reino de Cristo, a gente se torna as mesmas pessoas. Você não se submete à autoridade da palavra do Senhor. E a gente não confronta os nossos pecados. A gente precisa fazer uma varredura na nossa vida e falar, isso aqui é pecado, eu preciso mudar de vida. Toda palavra que não confronta e você não traz uma mudança, nós já aprendemos domingo passado, ele me traz um juízo. Então se tem um pecado e eu não confronto esse pecado, ele não me confronta e eu não consigo mudar. As situações não conseguem mudar, você fala, eu não tenho força. Uma das coisas é porque eu não estou submisso ao Senhor. Terceiro, como é que eu entendo o que é submissão? É abandonar o direito de ter razão. A gente vive um tempo hoje onde todo mundo quer ter razão. Se você abre a internet da vida, hoje todo mundo fala sobre tudo. Todo mundo quer ter razão. Se eu prego de uma maneira, é a maneira mais certa que eu prego. O irmão que prega da outra, é a maneira errada dele. Eu expliquei aqui para os irmãos, que guardado as pessoas que fazem uso do púlpito para angariar, enfim, situações para o seu bel prazer, essa pessoa certamente encontrará o juízo de Deus. Mas se eu prego de uma maneira, Deus me usa dessa maneira para um determinado povo, por um determinado momento, assim como vai usar uma outra pessoa. Mas aí a gente quer ter razão em tudo. E quando a gente quer ter razão em tudo, a gente não sabe de nada. Porque quando eu quero ter razão de tudo, a gente deixa de acreditar que Deus quer nos mostrar situações tão pequenas, mas que eu já cresci tanto que eu acho que tenho razão em tudo. Então quando eu tenho razão em tudo, eu não estou submetendo a minha vida diante de Deus. Porque entenda uma coisa, igreja querida, nem sempre Deus ele trabalha de acordo com o que você pensa, do que você imagina. Às vezes Deus quer surpreender você além daquilo que você estava traçando na tua caneta. Porque Deus ele faz desse jeito. E quarto, a submissão é alinhar os desejos, planos e a identidade ao senhorio de Cristo. Então vamos lá. O que é a submissão? Eu estar alinhado os meus desejos com os planos e a identidade de Jesus Cristo. Quais são os seus planos? Eu já trouxe um outro tempo um sermão só sobre isso, onde eu falava assim, qual é o teu plano? Se eu perguntar para você, você vai dizer para mim, meu plano é esse. Esse é meu plano. Qual é o teu futuro de vida? Você vai falar esse. Aí eu te faço uma outra pergunta. E Deus? Ele aprovou esses planos? E esses planos que você tem, são os planos de Deus para você? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, portanto eu posso ter os melhores planos para mim, mas será que é os planos de Deus para você? Então se eu tenho dificuldade de colocar os meus planos diante de Deus, logo eu não sou submisso a Ele. Logo essa palavra, sujeitai-vos a Deus, eu não estou encaixando nela.
Quantas pessoas fazem os planos e depois ele só ora assim, não, Deus tá tomando conta. Mas você, antes de fazer, você não parou para pensar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. 70% das coisas erradas da nossa vida, a culpa é nossa. Se eu tirar os 70 e colocar 90. Pode analisar. Muita coisa que aconteceu na tua vida que não deu certo, e aí eu estou falando no modo geral, tá? De situações gerais. Você pode ter certeza que uma grande maioria são de pessoas que não pararam para saber qual era o plano de Deus. E isso inclui casamento, isso inclui família, isso inclui negócios, isso inclui tudo. Por quê? Porque uma pessoa que faz as coisas sem querer ver o plano de Deus, é uma pessoa que tem o versículo 6, que Deus resiste o soberbo. O que é o soberbo? Aquele que é autossuficiente. No versículo 6 ele diz assim, que Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Então você entende que uma coisa é linkada à outra. Se eu não sou sujeito, se eu não tenho a minha sujeição diante de Deus, logo eu sou soberbo, logo eu quero agir com autonomia. E dentro desse texto, nós vamos chegar lá no final, também tem um prejuízo porque você é desse jeito. Então uma das coisas que a gente precisa entender, e você precisa fazer uma autoavaliação, e eu faço essa pergunta, quem governa o teu coração? Quem é que está governando você? Quem é que você presta conta? Quem é? Você pode ter os melhores planos da tua vida. Eu já falei aqui com a nossa família, com os nossos filhos, você que é pai. É normal, nós temos que sentar e traçar o plano. Mas isso aí é só você. A pergunta é, Deus está nesse plano teu aí? Deus está nos seus planos? Aí tem pai, às vezes, que querem tanto que os filhos sejam alguma coisa. Eu quero que meu filho seja isso, eu quero que meu filho seja isso. E às vezes, tanto que você quer que o teu filho seja, não é nenhuma coisa dele. Isso é uma coisa tua. Você queria ser, você não conseguiu, e aí você joga para os teus filhos, você transfere aquilo. A pergunta é, o que Deus tem para a vida dos teus filhos? Agora, é claro que diante disso eu não posso tirar a responsabilidade de pensar o que é o melhor para o meu filho. O que é o melhor para o meu futuro. Faça os planos, faça os melhores planos, mas antes de executá-los, pergunta, Senhor, o Senhor está nesses planos? Porque às vezes nós como os pais, eu vejo um futuro para um filho, isso aqui, é esse aqui que eu quero, isso aqui é bom para ele, isso aqui vai ser bom para ela, é isso daqui. Só que Deus já está lá na frente, lá que às vezes isso aqui que você está achando que é bom, vai afastar os teus filhos do caminho do Senhor. E aí o que é melhor? Às vezes o teu filho escolheu alguma coisa que não é lá, aquelas grandes coisas que você queria, mas ele está alinhado no plano de Deus, do que você escolher alguma coisa dentro dos teus olhos humanos, e você perder a salvação do teu filho e da tua filha. Então pode correr um risco muito grande. E por que eu corro esse risco? Porque eu não me coloco sob a submissão de Deus. E a pergunta é, como é que está o teu coração? Você é submisso a Deus ou não? E numa prática, a pessoa que não se submete, não existe uma sujeição parcial, como eu já falei. Não tem como eu obedecer uma parte e obedecer uma outra parte. Ou eu entro no todo, ou eu não entro no nada. Mesma coisa o casamento. Quando você vai casar, você vai fazer o teu casamento, não tenha aquela conversa assim, estou casando com você, mas sexta, sábado e domingo, tá? Eu não estou casado não, vou curtir minha vida. Você não tem isso. Se for isso aí, misericórdia. Você casa com tudo, com os ônus e com os bônus. Você vai casar, você vai entrar numa sociedade, você vai entrar com os ônus e com os bônus. Agora, por que diante de Deus eu seleciono aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que é entendível? Por isso que tem muitas pessoas perdendo, porque ela quer fracionar o que ela vai estar subjugada a Deus. Não, essa parte aqui eu deixo Deus cuidar. Essa outra aqui Deus não sabe muito, eu vou estar cuidando dela. Não, Deus não sabe muito, que eu sei o que é melhor para mim. E aí você está sofrendo com isso. E segundo, não há submissão seletiva, como eu já falei. E não há áreas privadas diante de Deus. A nossa vida é um todo, é o completo. Ou eu confio, ou eu não confio. Eu quero que você entenda que não tem uma parte. Você precisa responder para você assim. Eu sou submissa a Deus? Você tem que responder essa pergunta sem justificar. É só duas. Sim ou não.
Eu pergunto para você, você responde aí dentro da tua alma. Você é submisso a Deus? Você se sujeita diante de Deus? É sim ou não? Se você ficou em dúvida é porque você não é. E se você não é, hoje é um dia de você novamente se deleitar e se colocar diante da sujeição de Deus. Então, quando o meu coração está submisso a Ele, eu estou rendido a Ele, o que o Senhor tem para mim? E isso é uma loucura, porque isso não entra na cabeça das pessoas. Porque a maioria das pessoas de hoje, tudo ela quer fazer diante dela, tudo ela quer fazer um curso, tudo ela organiza, tudo, não, eu vou ali porque eu vou ganhar mais, eu vou lá porque vai me dar mais, eu vou lá, tudo é dentro dela, tudo é por ela, tudo é por ela. Mas ela nunca pergunta, será que Deus está nesse negócio? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, nem sempre o ganhar mais quer dizer que Deus está no teu caminho. Leve isso para você. Nem sempre você ganhar mais dinheiro, você morar numa casa maior, nem sempre é sinal de que Deus está te abençoando. Nem sempre. E há um grupo dentro do mundo cristão que ele pensa que Deus só pode dar coisas grandes e é sinal de bênção de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Lembra quem levou Jesus lá no monte e ofereceu o mundo para ele? Foi Satanás. Então, como que eu sei se é de Deus ou se não é de Deus? Eu tenho um coração submisso. Você vai ganhar dinheiro, mas você vai falar assim, eu não vou fazer isso porque isso aqui é errado. Mas você vai ganhar dinheiro, eu não vou fazer. Você é submisso. Aí todo mundo vai olhar para você e falar, mas você é trouxa, você é bobo. Está todo mundo fazendo. Ó, todo mundo fazendo. Esse todo mundo fazendo são pessoas que não são sujeitas a Deus. Aí você vai dizer, não, mas eu não vou fazer. Isso é você se colocar diante de Deus. E é hoje a gente perde muito nisso. Submissão. Então a pergunta, você é submisso a Deus? Responda para você. Aí segundo, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Agora o que é resistir o diabo? Resistir o diabo não significa falar contra, não significa gritar. Resistir o diabo não significa você ficar falando alto, falar uma mandinga espiritual. Não. Resistir o diabo é permanecer obediente sobre a pressão. Resistir é estar vindo e você está em pé. É todo mundo vindo contra e você firme. O problema é que a maioria das pessoas não permanece, porque ela vai conforme vai a banda toca, ela vai caminhando. O resistir está vindo todo mundo fazendo. O exemplo que eu dei, eu não vou fazer. Você está resistindo. Mas está todo mundo fazendo. Se você fizer, você vai ganhar um dinheirinho a mais. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Por quê? Você está sendo tentado, mas você está resistindo. Você resiste. Então resistir não é eu sair correndo, resistir não é eu fazer sinal da cruz, o resistir não é eu falar, está amarrado em nome de Jesus, não, o resistir é você ser obediente na submissão, você é submisso, aí todo mundo diz, mas você vai morrer aí, mas Deus ainda não mandou eu sair daqui. Existem coisas que você precisa obedecer a Deus, e aí, há pessoas que não compreendem a obediência a Deus. E quando você obedece a Deus, lembra quando eu falei aqui de Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Ele ouviu a voz, só que ele era rico, tinha dinheiro, tinha uma grande família, tinha um grande povo à sua volta, tinha gados, tinha tudo à sua volta. E Deus fala, sai da tua terra e eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu, quantos anos ele tinha quando ele saiu? Quantos anos ele tinha? Já esqueceram. 70 anos. Saiu um senhor de idade, saiu para uma terra que ele não sabia, mas ele saiu pelo quê? Obediência. Obediência é submissão. Eu não sei como vai ser, eu não sei do jeito que vai ser, mas eu sou obediente. O dia que você caminhar pelo caminho da submissão e da obediência, 99% da tua vida vai melhorar. Só está acontecendo coisa na tua vida porque você acha que o melhor para você é isso. Você acha que o melhor para você é esse caminho. Você acha. E tem coisas, irmãos, preste atenção nisso. Tem coisas que não dá certo e eu entendo até o amor de Deus. Agora, tem coisas que Deus já nem coloca a mão, deixa acontecer. Que tem um texto que diz que Deus já os entregou às suas paixões. Tem pessoas que ele já não quer mais nem saber de Deus, ele vai fazendo, as coisas vão dando certo para ele, e ele vai caminhando, só que cada vez mais ele está longe de Deus.
Então é um sinal, se você foi fazer alguma coisa e não deu certo para você, dê graças a Deus. Dê glória a Deus. Agradeça a Deus que se não deu certo, é Deus que está cuidando de você. Que nem sempre porta aberta é Deus que dá, e nem sempre porta fechada quer dizer que Deus não está com você. A porta fechada é o lugar que Deus está te guardando, porta fechada é o lugar que Deus está te protegendo, porta fechada é o lugar de descanso, porta fechada é o lugar de intimidade. E você precisa entender isso. Então, quando eu sou submisso a Ele, isso significa eu resistir o diabo. Resistir, está firme, está tudo vindo contra você, os ataques vindo em você, firme. É você resistir, é você não ir para trás, você não ir para frente, é você estar firme. Então sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. E olha só, duas palavras que se conectam. Sujeitai-vos, estou entregue a Deus. Resistir. O que é resistir? Eu não vou sair daqui. Vamos voltar lá? Quem mora lá no Mãos ao Alto. Já estou entregue. Sai correndo aqui que eu vou dar um... Vai correndo aqui que eu não vou tirar não. Você vai confiar? Aí você fala, não, eu vou ficar aqui. Você está resistindo, você está rendido e resistindo. Entendeu? Você tá rendido ao Senhor e vem os ataques para te tirar dali e você não sai. O cara fala, ó, vou deixar você amarrado aqui, mas se você sair daí, eu vou atrás de você. E você está rendido sobre aquele comando. Aí chega uma pessoa que está do teu lado e fala, rapaz, vamos sair correndo, que tem uma brecha ali. Você fala, não, eu tenho medo. Não, eu não. Eu estou rendido e eu estou resistindo. Resistindo o quê? Aquela pessoa que me deu uma oportunidade de sair. Tem coisas que aconteceu na tua vida aí que você não resistiu. Que você foi atraído por aquilo. Maus pensamentos. A maior batalha nossa não está lá fora, a maior batalha nossa é aqui. Coisas erradas que acontecem na tua vida, tudo começa pouquinho, tudo começa bem pouquinho, e quando vê você não consegue mais sair. Porque você não consegue resistir. E por que você não resiste? Porque você não está submisso ao Senhor. Porque você não entendeu que quem governa a tua vida é o Senhor. E o diabo atua onde? Ele atua sempre nas brechas da nossa vida. Então ele sabe quem é você, ele sabe das tuas fraquezas, só que as tuas fraquezas não estão diante da submissão de Deus. Você negocia sempre com Deus, você negocia. E de novo, eu sei que não preciso falar isso aqui, você sabe, o fato de você vir na igreja todo domingo, de você estar aqui todo domingo, isso não quer dizer que você é cristão. Cristão não é quem frequenta culto, cristão é quem obedece a palavra de Deus. Cristão não é aquele que vem para o culto todo domingo. Eu vou, porque se eu não for me dá uma coisa assim que eu não sei o que é. Não, cristão é aquele que segue a palavra de Deus, que resiste firme os ataques do diabo, em todas as áreas. Na tua mente. Quantas coisas vem na tua mente aí, nos teus desejos? Quais são os teus desejos? Eu estou com vontade. E você se deixa levar pelos teus desejos. Desejos humanos. Homens que estão aqui, tantos desejos. Vamos falar de novo. Está aqui nesse inverno, está aqui nesse frio aqui. E você sabe do perigo que é você tomar a tua cachaça. Você sabe que é isso, que quando você bebe você muda. Mas aí você é tentado por aquilo e está lá de novo enchendo a cara. Aí depois fica na ressaca. Ai meu Deus, por que eu estou assim? Porque você não tem os seus desejos submissos ao Senhor. É simples assim. E não adianta negociar. É só um pouquinho. Não, é porque você não é submisso ao Senhor. Quem manda em você é o teu vício. Quem manda em você é o que domina você. É isso que manda você. Então teu coração não é dominado por Deus. Teu coração é dominado pelos teus desejos. Desejos carnais. Não pode ver uma mulher. Não pode ver que o olho já cresce, a mente fica cheio de coisa. E se deixar ainda vai fazendo. Quantos que estão fazendo aí e você nem conta nada e está aí vivendo essa vida aí dentro de você mesmo? Você não consegue resistir. Aí a tua desculpa é, não, é que eu sou homem, pastor, sou homem. Eu sou homem. Homem não é aquele que se deixa levar para os seus desejos. O maior homem é aquele que se submete e se rende a Deus. E tendo oportunidade de fazer, ele não faz.
Não porque não é homem, mas porque existe um homem maior do que todos os homens, que está sobre ele. E por causa dele, eu não vou fazer. E se você faz, é porque você não está submisso a esse homem. Domine os seus desejos. Para com isso. Você é da igreja, você é crente. Você não pode fazer isso. Você não pode estar andando desse jeito. Você tem que dar bom testemunho. Você tem que andar com as pessoas dando bom testemunho aonde você vai. Aonde você estiver, você tem que dar bom testemunho. De novo, sempre tem que estar falando sobre isso, mas é uma verdade. Fica aí, nos bares da vida, vindo para a igreja e nos bares da vida como se nada tivesse acontecido com você. Os seus desejos estão todos fundados na tua carne e nada de espírito. Agora, não queira vir para a igreja, não queira dar pitaco espiritual, se você só é dominado pela tua carne e pelos teus desejos. Então quem governa o teu coração? Resistir a mudar de hábitos. Esse teu hábito aí está fazendo mal para você e você não muda. O mesmo hábito. Resistir a mudar de ciclo. Resistir é escolher obedecer repentinamente. Eu quero obedecer. É mudar de ciclo, mudar de hábito. Esse hábito aí tem feito mal para você. E você não muda. Esse dia eu conversei com alguém, eu estava conversando com ele, e ele disse assim: pastor, eu não tenho Instagram. Aí ele disse assim: eu não tenho Instagram porque eu já me conheço. Se eu ficar com o Instagram, eu vou só me ver ali, fazendo esse aqui, e eu vou perder outras coisas. Por isso que eu já não tenho. O que essa pessoa é? Inteligente, submissa a Deus. Porque se eu sei que algo pode me tirar, eu vou resistir. O que é resistir? Eu não quero perto de mim. Eu vou mudar os meus hábitos. Você vem para a igreja e continua com os mesmos hábitos. Você vem para a igreja e continua com os mesmos amigos pecaminosos que você tinha. Eu não consigo entender. Como que você é um cristão, você está regado a uma festa que só tem luxúria, bebida. Eu não consigo entender. Você é um crente. Eu não estou falando de você ir lá de vez em quando, no aniversário. Não, mas vivendo nisso. Não tem como. Então você precisa mudar os teus hábitos. O teu hábito ainda é o hábito de uma pessoa do mundo, carnal. E outra coisa, fofoca é pecado, sim senhor. Esse dia eu ouvi alguém dizendo assim: não, mas a gente gosta de fuxicar um pouquinho. A gente gosta, que fuxicar faz parte e tal. Até faz parte. Mas se o teu fuxico, você não pode vir os outros para falar mal dos outros, logo você é mal intencionado. Você age de má fé. E isso é pecado, isso o crente não faz. A Bíblia diz assim que quando se ajuntares, tenham hinos. Quando você ajuntar, tenha uma boa conversa. Tem quantas pessoas que é melhor você se reunir com alguém que não é crente do que com crente. Que crente dando mau testemunho. Andando de qualquer jeito, se mostrando de qualquer jeito. Por quê? Porque não mudou os hábitos. Se você não mudou os hábitos, você não está rendido. Se você não está rendido ao Senhor, é porque você não submete a Ele. Então a primeira coisa, o teu coração é governado por Deus. Meu coração é governado por Deus. Então por que você não mudou teus hábitos ainda? Por quê? E deixa eu falar uma coisa aqui para P.B. Uster, que eu já ouvi alguém dizendo: pastor, aqui é batista. Eu já vi gente dizendo isso, hein? Aqui é batista, pastor. Irmão, a Bíblia que eu prego não é para batista, não. A Bíblia que eu prego, a Bíblia que ela é para batista, que ela é para Assembleia de Deus, que ela é para metodista, para presbiteriana. A Bíblia que eu prego, irmão, é uma Bíblia que é para o povo, que é para a gente, que é para o povo de Deus, para converter todo mundo. Então, o que é pecado lá, é pecado aqui também, irmão. Não, mas aqui pode. Quem falou? É que você é um descrente que não se converteu ainda. Você não está sujeito a Deus. Então vamos lá. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo. O que acontece? Só tem uma maneira do diabo fugir de você. Se você resistir e se você for submisso ao Senhor. Sabe por que você não consegue vencer suas fraquezas? Porque quem governa o teu coração não é Deus. Sabe por que as coisas não conseguem andar da maneira que tem que ser, na santidade? Porque quem governa o teu coração ainda não é Deus.
ainda você não colocou Deus, ainda você acha que abrir a Bíblia lá em casa, no Salmo 91, e fazer uma oração automática está protegendo você. Pastor, mudei de casa, vem ungir a minha casa. Ungir do quê, irmão? Vai gastar óleo. Pega esse óleo, economiza para fritar um ovo. O que adianta chegar lá, ungir a tua casa e você não muda de vida? Continua do mesmo jeito, batendo na mulher. Para que isso? Fazendo um monte de coisa, você sabe, e de novo vou falar, agora eu tenho que falar porque Deus, então, de novo, eu vou falar, e só vive na bebida, está fazendo mal para você isso. Abre a geladeira, lá está cheio lá, e ainda tem a cara de pau, que quando vem um crente da igreja, ele vai e oferece do mesmo jeito. Você quer ir para o buraco? Vai sozinho, porque você está levando os outros com teu mau testemunho. Você sabia que quando você oferece uma bebida para alguém, tem alguém que está fugindo, que já era para estar morto e não morreu, porque ele é tão viciado que ele não pode beber um gole, aí vem você, agente do Satanás, e oferece para ele. Então toma cuidado. Então se você, o diabo não consegue, não adianta, irmão, orar alto na tua casa. Pastor, vem orar aqui que eu estou vendo vulto, vem orar aqui. Aí eu chego, a primeira coisa, igual teve uma vez aqui, que me chamaram, não é da igreja não, ligaram para mim. Pastor, tem um fulano que ele não vai na igreja, ele quer que o senhor vai fazer oração. Eu já fico pensando, por que não vai na igreja, por quê? E eu vou fazer uma oração de delivery. Então tipo assim, a pessoa não quer mudar de vida, mas ela acha que a oração é mágica. Vai acontecer alguma coisa na minha oração. Pois bem, eu fui lá. Aí eu chego, começo a olhar o ambiente, a pessoa começa a contar as mazelas da vida. E começa a contar, e eu já fui logo certeiro. Cadê a tua esposa, primeira esposa? Cadê? Irmão, tudo enrolado. Agora, como é que Deus vai abençoar a tua casa se você não resolve as coisas simples? Você compra e não paga. Está devendo e não fala para a pessoa. Está traindo a tua esposa, está traindo o teu marido. E aí trair às vezes não é nem do fato, mas está aqui, ó, nessa internet, está falando, está fazendo um monte de coisa. E aí as coisas não dão certo. Você quer que eu vou lá orar? Você acha que isso tem poder se você não mudar de vida? Não tem. Não tem, irmão. A oração só tem poder quando você entra debaixo da submissão de Deus. Que aí o diabo olha para você e fala assim, opa, não mexe nesse aí. Ah, mas ele olha fraquinho, não mexe nele. Ah, mas eu nem vejo ele gritar na igreja, não mexe nele. Mas eu não vejo ele repreender, não mexe nele. Mas por quê? Porque ele é obediente, ele está submisso à vontade de Deus. Então o diabo não tem medo de cara feia, não tem medo de quem ora bastante, não tem medo de quem lê a Bíblia bastante. O diabo tem medo de quem tem a sua vontade submissa a Deus. Então você quer ter uma vida diante de Deus que o diabo vai fugir de você? Tenha uma vida submissa a Deus. Quem governa você? Quem governa a tua casa? Quem governa a tua família? Quem governa os teus desejos? Muda os teus hábitos, mude a tua maneira de ser. Está fazendo mal para você? Muda. Tira esse aplicativo do teu celular. Tira. Você sabe que isso está te levando para o mal. Esses dias eu vi um testemunho, você deve ter visto, correu a internet toda, de um pastor. Me pareceu um pastor bastante sério, não conheço a igreja dele, que ele fechou a igreja, onde ele estava, em algum local do Brasil, pelo fato era uma igreja bastante grande, e ele dizia que a vida dele começou a tomar alguns passos, teve alguns problemas, ele teve um AVC, teve algumas dificuldades de saúde, a igreja afastou ele, e no ócio do afastamento, ele começou a ter vícios com jogos de azar no celular. E com isso ele perdeu dinheiro, entrou, enfim, num buraco sem fim. Então, às vezes, você está aqui e você também não consegue se desvincular de um vício da aposta hoje, online. E você acha, pastor, não é nada isso aí, mas isso está levando você para o buraco. E se ainda não levou, e se você não parar hoje, vai te levar. Vai te levar, irmão. Então não adianta, você tem que colocar os seus desejos. Ah, pastor, mas eu coloquei, fiz aquela fezinha para ver se eu ganho dinheiro. Pois bem, era o que o diabo precisava. Pedro, levanta aí um pouquinho. Abre aquela porta aí para dentro, por favor. Essa porta, pare um pouquinho. Essa porta está fechada ou está aberta? Deixa aí, peraí. Está fechada ou aberta? Ok. Abre ela um pouquinho. Só um pouquinho. Não, fecha mais. Aí, deixa assim. Ela está fechada ou está aberta? Dependendo do ângulo que eu for olhar, ela está fechada.
Mas o diabo não quer saber disso não. Aquele pouquinho que você abriu ali é o suficiente para ele entrar. Fecha, pode fechar. Fecha as brechas. Fecha o pouquinho. Ah não, isso aqui não tem problema. É num pouquinho que ele quer acabar com você, acabar com a tua família. É num pouquinho. Então, irmão, se controla, muda os teus hábitos. Eu sei que aqui, nos Estados Unidos, onde a gente está, né, aqui as pessoas, ainda mais nesse tempo, as pessoas são tentadas a irem para todos os tipos de vício. É natural, entendido psicologicamente, mas fora de todo o contexto espiritual. Ah, pastor, aqui é sozinho. Aí você começa a fazer um negocinho aqui, daqui a pouco você não consegue mais sair dele. Aí você vem para a igreja, aí você escuta uma palavra que às vezes não confronta você e você continua nessa vida. Não. Como que eu saio disso? Como é que o diabo não vai ter mais poder sobre a minha vida? Submete-se ao Senhor. Se entrega para Ele. De verdade, de coração. Pastor, mas se eu não comandar mais isso na minha vida, eu vou morrer. Que morra. Eu vou perder. Que perca. Mas o melhor está com Cristo. O melhor, tem um texto que diz que o melhor, o pouco com Deus, do que o muito sem Ele. Você tem pouco, mas está com Deus, esteja com isso satisfeito. A Bíblia diz assim, tendo o que comer, tendo o que vestir, esteja com isso satisfeito. Então não abra nem um pouquinho. Você quer ver o diabo, a batalha espiritual mesmo? Você não precisa nem gritar. Você não precisa nem falar, pastor, ora forte na minha cabeça aqui. O que vai adiantar, irmão? Presta atenção, presta atenção. Vamos supor, o diabo, de fato, ele domina a vida de uma pessoa. Domina. Aí eu chego e oro por ele. O diabo pode sair? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Em nome de Jesus, sai. Ele sai. Mas ele volta? Por quê? Porque ele não se deixou submeter ao Senhor. Então não é a oração. E aí tem uma coisa muito mais grave. Que a Bíblia diz que quando ele sai, o coração fica limpo, ele volta, ele encontra o coração limpo, ele vem 7 vezes mais forte. Então a melhor maneira do diabo olhar para você, fugir da tua casa, fugir dos teus negócios, fugir da tua família, fugir das tuas paixões, fugir do teu psique, das tuas emoções. A melhor coisa, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Se entregue de verdade. Sabe, se entrega de verdade, sem meios termos. Se entrega. Fala, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais viver a minha vida não. Eu quero... Está aqui, Senhor. Eu estou aqui. O que vai dar eu não sei. Será que você teria essa coragem, irmão? De pegar a tua empresa e falar assim, Deus, está aqui minha empresa aqui. Está aqui, ó. A partir de hoje essa empresa não é mais. Você tem alguma coisa que você precisa entregar a Deus de verdade? Ficamos em pé em nome de Jesus.